Há número legal sobre a proteção de Deus. Iniciamos trabalhos da 12ª sessão extraordinária. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Márcia. Janete. Janete. E com a palavra, presidente. Eu vou suspender em até 20 minutos para que a gente possa fazer os pareceres. Presidente. Pois não. Pela ordem. Pela ordem. Senhor presidente, acabei de ouvir na televisão que o Major Olímpio faleceu. O senador. A coisa é grave, Romildo. A coisa é grave. Nós não sabemos a dimensão dessa doença, ninguém sabe. Por isso, só quem teve é que sabe que a coisa é complicada. Verdade. Presidente, aproveitando pelo 5-1, eu queria deixar aqui meus sentimentos, Major Olímpio. Eu estou com um assessor meu de 34 anos, em estado grave também numa UPA em Guarulhos. Não tem como transferir para ele para lugar nenhum. A gente tem que conscientizar cada vez mais as pessoas. Não é brincadeira, a gente está perdendo muita gente. E acabou de passar de um forte, um homem com uma saúde enorme, e a gente tem que passar para as pessoas. É isso, presidente. Só queria deixar registrado aqui meus sentimentos. Infelizmente, eu peço a todos, vamos fazer um minuto de silêncio pelo Major Olímpio. Minuto de silêncio. Bem, voltando aos trabalhos, senhor secretário, para a leitura. Pela ordem antes, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Pela ordem, presidente, o vereador Maurício. Liderança do MDB. Primeiramente, eu vou informar a Vossas Excelências que vou suspender o trabalho até 20 minutos para que seja dado o parecer. Com a palavra, o vereador Maurício Brinquedo. Maurício. Queria, pelo artigo 5.1, vereador, presidente. Com a palavra, vereador. Presidente, eu vou tentar ser breve, porque eu venho fazer um apelo para a gente voltar com as plenárias, com as sessões ordinárias, porque essas plenárias extraordinárias, elas são apenas, as plenárias em geral, são apenas um resumo do que os vereadores e vereadoras fazem no dia a dia, né? Nós temos vários e vários exercícios, várias e várias atividades, e nós vamos ver a cidade, vamos ver a população, temos inúmeros trabalhos junto à população, e a gente acaba não tendo tempo, quando tem essas plenárias de um dia para o outro, de ver realmente, de estudar um projeto, e a gente fica bem prazer do prefeito de ser chamado uma plenária de um dia para o outro, né? Para a gente poder realmente analisar um projeto, para a gente realmente ver o que é pertinente, o que não é. Agora vou ter que entrar numa comissão para analisar o projeto e tudo mais. E não deve ser assim. O prefeito já foi vereador dessa casa e sabe como deve ser feito. Isso fica desconsiderando o trabalho dos vereadores e das vereadoras dessa casa.
Então, se a gente tem os dias certos para ter aqui as plenárias da casa, a gente já sabe o que a gente tem que fazer naqueles dias. E a gente se dispõe e se dedica nos dias das plenárias ordinárias, né? Porque o resto do tempo a gente tem que estar junto à comunidade, junto à população, a gente tem que estar fiscalizando. Então não dá para ser assim de uma hora para outra, não, presidente. Por favor, a gente tem que retomar as sessões extraordinárias, as sessões ordinárias, porque senão a gente tem que ficar desmarcando inúmeras atividades que a gente tem com a população. E isso pega mal para a gente também, principalmente nesse momento que a questão da saúde está nesse caos e que a gente tem atividade, a gente tem, inclusive, fiscalização para fazer. E aí o prefeito, que poderia ter feito ter mandado esse projeto antecipado para a gente, que já estava na mão dele há muito mais tempo, ao invés de ele ter mandado o PPP da educação, que não tinha... vereador. Ao invés, para resumir, para terminar, ao invés de ter mandado o PPP da educação, ao invés de ter mandado o fim da ProGuaru aqui para essa casa, para a gente analisar antes, ele poderia muito bem ter mandado esse projeto, que tem muito mais importância para a educação nesse momento, do que a própria PPP que ele mandou aqui, para a gente discutir com antecipação, né? Para ele mandar aqui a extinção da ProGuaru, que não tem importância para a população, é o contrário. E a gente teria muito mais tempo para fazer isso, e não mandando aqui agora às vésperas, quando a gente tem que fazer na correria. Então, eu volto aqui a pedir para que a gente volte com as sessões ordinárias, mesmo que online aqui, presidente, por favor. Muito obrigado. Bem, vereador. Pela ordem, presidente. Pela ordem, Primeiro, eu presidente. vou responder ao vereador Brinquinho. Primeiro, eu queria aqui dizer que eu concordo parcialmente com a sua contestação. Primeiro, sessão ordinária está complicado pela pandemia. Não é só ser online. Aqui tenho perto de mim aqui meia dúzia de pessoas. Então, tem que se fazer quando realmente tem alguma coisa importante. O Brasil está parando. E não é a Câmara Municipal que vai votar com sessão ordinária segunda e quarta-feira. Em segundo lugar, eu marquei esse projeto porque eu imaginei que não teria problema nenhum. É uma coisa natural formar uma comissão o mais rápido possível para que a Prefeitura forme uma comissão até 24 de março para mandar para o Fundeb, que vai analisar e vai dar a resposta em 24 de abril. Então, eu vou procurar não marcar com esse afogadilho, pode ficar tranquilo, só coisa assim muito importante. Como eu pensei que não iria haver nenhum vereador ao contrário, coisa que o valha, por isso que eu marquei. Mas o senhor tem razão. Tá bem? Quem que está pedindo a palavra? Pela ordem. Vereador Leandro Dourado também. Vereadora de Estado com a palavra. Presidente, apenas para consignar minha presença na sessão, tendo em vista que eu estava tentando e a minha internet estava ruim aqui, eu não consegui entrar anteriormente, apenas para registrar a minha presença na sessão, senhor presidente. Meu muito obrigado. O senhor já estava presente na sessão, mandando recado que não estava se conectando. Então, nós já demos a presença para Vossa Excelência. Mas muito obrigado. Suspendo... Pela ordem, presidente. Leandro, pela ordem, rapidinho. Tá, ok. Presidente, eu vou falar pelo 151, prometo não me estender, só para dar um breve relato de uma coisa muito importante nesse momento. Um segundo, tem a palavra, vereador. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos que acompanham a TV Câmara, a todos os nobres pares. Não vou me estender muito, presidente, porém eu quero falar de um assunto que eu acho que é muito importante nesse momento que a gente vem passando de pandemia, que é o descaso das empresas de ônibus com a população. No momento onde a gente está evitando todo tipo de aglomeração, inclusive a gente aqui na Câmara, a gente vem fazendo as sessões de forma virtual para que a gente não se amontue, né?
os comércios fechados, os comerciantes amargurando uma série de prejuízos, enfim. E os trabalhadores que estão indo para os seus trabalhos, né, que têm a necessidade de usar o transporte público, a gente está tendo um descaso total, onde a gente está tendo aí casos aí de ônibus trafegando com coisa aí de 100 pessoas, onde cabe 50. Né? O tempo de espera nos pontos de ônibus está chegando a coisa assim de meia hora. Hoje pela manhã, na cidade de Satélite Cumbica, tinha fila no ponto de ônibus, um absurdo. Eu nunca vi fila em ponto de ônibus e está tendo. Então, ou seja, a gente está com quase 100% dos leitos das UTIs ocupados, né, morrendo gente, e a empresa de ônibus, e as 3 empresas de ônibus, a Vila Galvão, a Campos dos Ouros e a Guarulhos, elas estão preocupadas em economizar combustível, carregando mais gente possível, economizar motorista, economizar manutenção em veículo. Então, veio aqui para repudiar a atitude que essas 3 empresas estão tendo, o descaso com a população, tá? Onde eles têm que aumentar muito mais o leque. E se eles estiverem com dificuldade, presidente, de estar colocando mais veículos para rodar nas linhas, poxa, por que... E para encerrar, vereador? Para encerrar, então por que a gente não abre para os micreiros? Por que a gente não abre para a volta das lotações? Né? Que assim a gente vai ter muito mais veículos. Então eu quero deixar registrado e peço o apoio de todos os amigos para que apoiem, para que a nossa população não fique enlatada lá nos ônibus que nem se fosse sardinha. Tá ok? Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Pela ordem. Pela ordem, o vereador Lamé. Pela liderança do MDB. Com a palavra, vereador Lamé. Obrigado, presidente. Eu não poderia deixar de registrar o meu lamento pela morte de milhares de brasileiros e de seres humanos pelo mundo por causa da pandemia. E a última informação que tivemos, o vereador Romildo nos trouxe aqui, a morte do senador Major Olímpio, que morava aqui na zona norte de São Paulo, perto de Guarulhos, portanto, nosso vizinho. E eu estou vendo aqui uma outra notícia que está na capa dos portais de notícia, que os médicos estão informando que as drogas para intubação devem acabar em 20 dias. Tá? E os médicos, os profissionais da saúde, estão apelando para a Anvisa para que assuma alguma atitude para que isso não se torne realidade. Logo em seguida, o presidente Bolsonaro, ele foi questionado sobre esses assuntos e ele respondeu minimizando ou vamos dizer assim, debochando da morte das pessoas. E ele disse assim: em todo local está morrendo gente. Enfim, eu acho que eu, como vereador, como homem público, em nome do Movimento Democrático Brasileiro, nós não podemos mais aceitar esse tipo de atitude, tá? Estamos caminhando para cerca de 300 mil mortes, só Deus sabe até onde nós vamos. A semana passada eu tive um tio que faleceu. Ontem à noite, um filho de um assessor meu faleceu. E parece que a população, parece que o comando do país não estão levando a sério o que está acontecendo. Nós temos um inimigo mortal que está matando por atacado. E a gente não pode mais politizar esse assunto. Nós temos que parar e pensar em soluções. Enquanto não aparecer a solução, a melhor solução é o confinamento, é o isolamento social, a máscara, álcool gel, enfim, e trabalhar online, se possível. Tá? Muito obrigado, presidente. Eu não poderia deixar de registrar essa minha manifestação. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Primeiramente, eu queria
Pela ordem, senhor presidente. Me solidarizar com o vereador Lamé. Acho que todos os vereadores concordam com o que Vossa Excelência acabou de dizer. E realmente essa doença é uma coisa que nós não sabemos como ela veio e quando ela vai embora. Então, é mais do que evidente que nós temos que nos proteger e principalmente proteger as nossas famílias. Quem tem pai, quem tem mãe, quem tem filho, quem tem esposa, porque a perda de qualquer um para todos nós é realmente inesquecível. Então, gente, vamos nos preservar, vamos torcer pela vacina, vamos cobrar o governador, vamos fazer que o presidente da República tenha uma posição melhor, uma posição realmente de chefe de Estado, e a vacina realmente já. A Globo bate no presidente toda hora, mas eu estou chegando à conclusão que a Globo tá certa. Ou o presidente muda o discurso e comanda esse país, ou vai morrer 3 milhões de pessoas. É isso que vai acontecer. Não tem vacina. Aprovamos o projeto para comprar vacina de quem? Essa é a pergunta. Quem é que responde? É o governador Dória? É o presidente da República? É o Pazuello? É o novo ministro da Educação? Ninguém sabe. Que lá que final de abril, final de março de 2022, sei lá quantas pessoas vão morrer. Então, o Brasil passa por um momento dificílimo e temos que ver também o posicionamento junto às pessoas que precisam comer, precisam trabalhar. A situação é difícil, gente. Então, vamos se preservar. Com a palavra, a vereadora Márcia. Boa tarde a todos. Boa tarde, inclusive, a todos que nos assistem também pela TV Câmara. Senhor presidente, eu também quero falar um pouco a respeito disso. A nossa cidade, hoje... A vereadora está falando pelo artigo 51? Pode ser pelo artigo 51. Só pelo artigo 51 a senhora pode se pronunciar. Tem a palavra. Tá bem. Hoje, na UPA São João, nós temos 34 pessoas internadas sem a mínima condição de estar lá. Nós já temos o bico de oxigênio faltando. Nós, aqui, pela fala dos demais colegas, nós observamos que todos estão insatisfeitos com esse tanto de morte que está ocorrendo no nosso país e na nossa cidade. E nós, ainda que sejamos vereadores de um município e não temos a competência da compra da vacina ou de falar quando vai vir uma vacina, e, aliás, é muito bom explicar isso, porque muita gente pensa que o vereador é que comanda isso e não é. Nós temos que entender que nós fazemos parte da engrenagem política de um país. Então, se aqui, no município, nós não dermos as mãos para bater na porta, seja do presidente da República, ou seja, do governador, nós também não vamos, nós vamos continuar no anonimato. Então, eu chamo cada um aqui, dos meus pares, cada um dos vereadores, que nós possamos esquecer a ideologia política e que a gente vá falar, seja com o presidente, seja com o governador, porque, infelizmente, eu concordo com o vereador Lamé, nós não estamos vendo um presidente se posicionando como um verdadeiro chefe de Estado. E nós precisamos, sim, e colocar a mão, um na mão do outro, e cobrar quem quer que seja, independente de ideologia. É isso, senhor presidente, é isso, meus colegas de trabalho. Pela ordem, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente, Maurício Brinquinho. Pela ordem, vereador Jorginho Mota primeiro, depois vereador Brinquinho. Para encerrar, gente. Eu também pedi, presidente, pela ordem, presidente, pelo artigo 51, presidente. Pelo artigo 151, presidente. 151, Jorginho. 2 minutos. Eu queria registrar, presidente, realmente,
reiterando a fala dos nobres colegas, o colapso que o Brasil inteiro está vivendo e agora aqui em São Paulo. É muito difícil tudo que está ocorrendo, pessoas em casa sem ter vaga de UTI, né? Famílias desesperadas por terem perdido seus entes queridos. E eu queria... Bem, o vereador Brinquinho voltou à conexão. Eu queria deixar registrado, presidente, o trabalho de todas as equipes médicas, dos profissionais da saúde, que estão lutando e guerreando na linha de frente dessa terrível doença. Pessoas que estão saindo de casa, arriscando suas vidas para salvar outras vidas. Queria deixar aqui registrado todo o nosso carinho, toda a nossa consideração, toda a nossa estima por essas pessoas que estão lutando para que o Brasil, para que Guarulhos, principalmente aqui em Guarulhos, quero aproveitar o ensejo, mandar um abraço ao doutor Helder do SAMU, a doutora Andressa, que estão lutando também, né, para atender as pessoas, para resgatar pessoas, enfim, para transportar as pessoas para os hospitais, buscando vagas de UTI. E quero deixar aqui... Para encerrar, vereador. Eu queria pedir aí a toda a nossa homenagem aos profissionais da saúde. Obrigado, presidente. Bem, com a palavra o vereador Maurício Brinquinho. Pela liderança do partido, presidente. Como? Liderança Pela liderança do partido. Eu vou pedir para o vereador Brinquinho, e para não levantar muito da sua poltrona confortável, porque daí eu visualizo um quadro na sua sala e que me deixa um pouco tenso. Presidente, sou corintiano mesmo, presidente. Com a palavra, como líder. Presidente, eu gostaria de falar um pouco sobre o transporte público da cidade, porque o vereador Leandro Dourado falou, e ele tem uma certa razão, mas ele não sabe de toda... eu acho que ele não tem todas as informações necessárias para falar sobre o transporte público. Realmente o transporte público tem andado entupido nessa cidade, né? E eu tenho trabalhado muito nessa questão porque ele coloca em risco não só a população, como os trabalhadores do transporte público, né? Motoristas, cobradores que ainda alguns cobradores existem, né? Porque, graças ao nosso prefeito, foram quase que totalmente extinguidos os cobradores dessa cidade. Mas colocam em risco também, pode fechar um pouquinho, Jonathan, para mim? Quase que também, que colocam em risco também depois a manutenção das empresas de ônibus, que depois esses ônibus também vão para dentro das empresas para receberem uma manutenção, e os trabalhadores que limpam esses ônibus, os trabalhadores que fazem a manutenção desses ônibus, também correm o risco de pegar Covid. Só que o que não sabem é que não são as empresas somente que têm a culpa de esses ônibus andarem lotados. É o governo que é culpado desses ônibus andarem lotados. Que nós pedimos que andem 100% da frota na rua. Só que para andar 100% da frota na rua, precisa do subsídio estar em dia, precisa de fazer uma nova discussão do subsídio, porque hoje nós temos na rua entre 58% e 62% da população que está andando de ônibus. Não é 100% hoje do número de passageiros, como era em fevereiro de 2000. O número de passageiros hoje é menor, porém, está muito cheio os ônibus porque o número da frota é menor, mas o número da frota é menor porque é exigido pelo governo que o número da frota seja menor na rua. Então não adianta trazer micreiro, não adianta trazer piueiro. O que precisa é colocar o número da frota novamente na rua, para que traga novamente trabalhadores nos ônibus, para que aumente o número de trabalhadores, porque foram demitidos muitos trabalhadores hoje. O número de trabalhadores, vereador Leandro Dourado, foram demitidos
Muitos pais e mães de família foram demitidos porque foi reduzida a frota de trabalhadores, a frota de ônibus. Inclusive, foram fechadas 2 empresas de ônibus nessa cidade. Mais de 300 pais e mães de famílias foram demitidos nessa cidade. E o senhor prefeito não fez nada. Então, foram empresas, inclusive, fazer o transporte metropolitano, que ele nem se mexeu para ajudar esses pais e mães de família. Então, precisa realmente colocar a frota toda na rua, porque aí diminuiria o número de trabalhadores e iria aumentar o número de ônibus e iria distribuir o número de passageiros nos ônibus e não iriam encher tanto, iriam dividir, é lógico, não ia ter aglomerações nos ônibus. Mas para isso, poder público, prefeito, né, teria que dar melhores condições para que esses ônibus rodassem nas ruas. Melhorar o subsídio, pagar em dia o subsídio. Isso deve ser feito. Chegou meses em 2020, né, em 2020 chegou meses que não foi pago o subsídio para as empresas de ônibus, enquanto os trabalhadores estavam em casa e estavam com problemas para receber seus salários, estavam com problemas para receber seus direitos. Chegou ao risco de ficarem sem planos de saúde, sem sua cesta básica, sem seu vale-refeição. E em momento nenhum teve um planejamento para o transporte público aqui na cidade de Guarulhos. Não teve no mandato passado e até agora não foi discutido projeto, planejamento nenhum para o transporte da cidade. Nem antes do Covid e nem durante o Covid. Isso nem para empresas de ônibus, nem para trabalhadores, para ninguém. Não foi chamado ninguém, nem sindicato de trabalhadores, nem empresas, nem governo. Ninguém até agora sentou para discutir o real problema do transporte público dessa cidade. Então, o que falta justamente é isso. É ter um projeto para atendimento da população e no sistema de transporte público. Porque, concordo, todo deveria, sim, ter a frota toda de ônibus na cidade, com cuidado, né? Porque, inclusive, a asepsia... Para encerrar, vereador. Para concluir. Inclusive, a asepsia dos ônibus, nos pontos finais, nos terminais, só foi feita diante de uma intervenção do sindicato representante da categoria. Porque o poder público não fez nada. Não fez nada. E até agora a gente já pediu para que fosse colocados os trabalhadores do sistema de transporte como preferência também na questão da vacinação. E até agora não tivemos resposta nenhuma. Então o poder público se abstém dessa discussão. É necessário que o poder público ponha a mão nisso, sim, mas dê condições para que o transporte público seja de qualidade para que atenda a população. É isso que tem que ser feito. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Eu vou encerrar porque estamos alongando assuntos diversos. Encerro a sessão. Eu vou suspender a sessão por até 20 minutos. Depois dou a palavra para o vereador Geleia. Obrigado. Cadê os deputados reaberto dos trabalhos. O senhor secretário para a leitura do projeto. Mas já deu parecer? Primeira discussão e votação do projeto de lei número 847/2021. Dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, CACS-Fundep. Autoria, Prefeitura. Em discussão, o projeto, as emendas modificativas da... Em discussão, o projeto. As emendas modificativas apresentadas em plenário pelos vereadores Edmilson Souza e Janete Petá precisa de uma terceira assinatura. O vereador Brinquinho.
Janete, precisa de mais uma assinatura. Presidente, pode prosseguir com a leitura da emenda? Eu não tive acesso à emenda. No momento da votação, a gente lê. Do momento da votação, a gente lê. Vamos ler as emendas modificativas. Pela ordem, vereador Rômulo. Se a derrubar os vetos... A emenda de quem? Eu assino junto com a vereadora Janete. Maurício Brinquinho, ok. Aí você já vai lá, já fez aqui, tem discussão do projeto. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação, primeiramente, a emenda modificativa de número 03, apresentada em plenário. Para encaminhar, senhor presidente. Para a leitura da emenda. Emenda modificativa número 03 ao projeto de lei número 847/2021. Altera o parágrafo 2º, artigo 14º do projeto de lei número 847/2021, passando a ter a seguinte redação: parágrafo 2º. As deliberações serão aprovadas pela maioria absoluta de 50% mais um dos votos dos membros presentes, cabendo ao presidente o voto de qualidade nos casos em que a votação depender de desempate. Sala das Sessões, 18 de março de 2021. Edmilson Souza, vereador pessoal, Janete Pietá, vereadora do PT. E Maurício Brinquinho, que também assina a emenda. Questão de ordem, senhor presidente. Vereador Wesley Casaforte, questão de ordem. Questão de ordem, vereador Wesley Casaforte. Qual a questão de ordem? Quantas emendas têm apresentadas em plenário? 3 emendas, vereador. Quais são os vereadores? Eu acabei de dizer. Edmilson Souza, Janete Pietá e Maurício Brinquinho. Obrigado, senhor presidente. Solicito os vereadores que procedam à votação. Para encaminhar, senhor presidente, pela ordem. Edmilson. Obrigado, senhor presidente. Só para esclarecer, primeiro que a preocupação do vereador Wesley, que assiste razão, obviamente, porque tem que controlar o tempo das agendas, mas essas emendas não têm nenhum objetivo de obstruir a sessão e nem de arrastar essa sessão madrugada dentro. Então, queria comunicar aos demais colegas. O que nós buscamos é corrigir algumas imperfeições do projeto. Essa emenda, em especial, eu escrevi também conversando com algumas pessoas da rede, com a vereadora Janete Pietá, ela trata do que exatamente? O projeto original, no seu parágrafo 2º do artigo 1014, ele diz que as deliberações do Conselho do Fundeb, que nós estamos criando aqui agora, serão aprovadas pela maioria dos membros presentes. Ou seja, se a reunião for totalmente esvaziada, se nós tivermos uma reunião com 3, com 4 pessoas, poderá continuar a votação sem um quórum qualificado. Nós estamos tratando de um fundo federal. O Fundeb são recursos federais destinados para a educação. Então, eu só gostaria de fazer uma correção, e a minha outra emenda também vai nesse sentido, mas no momento oportuno eu vou justificar, colocando que a gente tenha pelo menos a maioria absoluta dos votos, ou seja, 50% mais um, não qualquer número, e nós não estamos falando de quórum, nós estamos aqui debatendo o parágrafo 2º que trata da aprovação. Não estamos nem falando de quórum, porque aqui não cita. Então, ou seja, se nós tivermos uma reunião extremamente esvaziada, ou mal convocada, ou mal direcionada, será aprovado por um grupo muito restrito de pessoas. Isso pode gerar, inclusive, questionamentos futuros nessa propositura, porque ele deixa totalmente aberto essa questão do quórum para deliberações e aprovações
no tocante ao Fundeb. Então, gostaria, atendendo aqui a um apelo dos educadores, professores, funcionários de escola, comunidade escolar, pais de alunos, enfim, do movimento de educadores e de defensores da escola pública na cidade, eu apresentei essa emenda para que a gente colocasse melhor e pudéssemos precisar melhor. Ou seja, a lei está aberta demais. Então, na verdade, não prejudique em nada o projeto. Nós não queremos aqui obstruir, o que a gente quer é que fique mais claro para que a sociedade possa exercer o seu papel de participante ativo nas decisões das políticas públicas na cidade. Em educação, por ser professor, por ser da área da educação, eu acho que nós não podemos ter medo do debate. A gente não pode ter medo dos instrumentos que democratizam o acesso às decisões. E essas decisões que vão passar pelo Fundeb envolvem milhões de reais, bilhões de reais, eu diria, nesse período que esse conselho, que tem um mandato de 4 anos. Eu só gostaria de fazer uma correção, que foi falado sobre o prazo desse projeto, que o Executivo está colocando como dia 23. Essa lei, ela passou a ter validade no dia 1º de janeiro, a lei federal do novo Fundeb. E lá na lei diz que o prazo é de 90 dias para que os municípios se adequem. Ou seja, então, na verdade, não seria dia 23, não muda muito, mas seria até o dia 31 de março. Eu acho que não vejo nenhum problema termos discutido isso. Eu acho que quando o presidente sentir a necessidade de convocar sessões para temas importantes da cidade, como este é o caso, eu não vejo nenhum problema nessas convocatórias para que a gente possa debater de forma adequada. É óbvio que tínhamos um prazo maior, não era 23, era 31, mas eu acho que foi importante, até porque tivemos aí a realização e a oportunidade de 2 sessões durante essa semana. É isso. Obrigado, presidente. Peço um voto favorável. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Está sem som, presidente. Pela ordem, vereadora Janete Pietá. Desculpa, vereadora. Não, nenhum problema. É que eu estou vendo a tela inteira, então dá para perceber. Em primeiro lugar, quero dizer, eu já falei inicialmente, que esse não é qualquer conselho. Ele é um conselho, primeiro, que tem suplente. Segundo, que é um conselho que tem uma importância estratégica na questão de educação. E por ter uma função tão importante, quer dizer, é um conselho que vai gerir verbas, e não é pouca verba. Aí é muito importante que haja na questão das reuniões, e principalmente na convocação delas, se a pessoa não pode ir, ela chama o suplente, né? Então, a participação do conselho é fundamental e esse não é qualquer conselho. Tanto que eu, pessoalmente, gostaria de dizer que é muito incômodo a qualquer hora fazer sessões, porque a gente tem agenda e tem que derrubá-la. Mas, devido à importância da matéria, que é a educação, é vital discutir essa questão. Além disso, conversando com algumas professoras e professores, eles me deixaram bem claro a importância dessa questão, bem como discutirmos, como eu já falei, como é que fica a introdução daqueles alunos que não estão incluídos nesse projeto. Então, eu não sou contra o projeto, vou votar a favor, e por isso eu peço aos meus pares que discutam. E, infelizmente, eu não confio muito que vai conseguir ser aprovado. Mas só para dizer que, da forma como está, não é adequada. A gente recebeu ontem. E, em meia hora, fazer um parecer, eu gostaria de receber, na mesma hora eu pedi para receber o parecer da outra sessão e não recebi. Agora, eu também vou querer receber o parecer. E esse parecer, certamente, ele não foi construído em 30 minutos. Então, eu acho que nós não podemos fazer de conta. A gente tem que discutir. E essa é uma questão importante. Certo que, certamente, Edmilson, a gente pede, mas a gente cumpre o nosso papel. E aí a gente queria alertar que essa é um projeto que adequa
uma resolução nacional, não tenho nada contra, é um tema relevante, mas nós não podemos ser assim, sem perceber certos detalhes que podem ser comprometedores. E depois nós não podemos falar, está judicializando as coisas. Está judicializando as coisas porque elas não foram construídas adequadamente. Elas foram construídas, não posso dizer como as telhas na coxa, mas foram construídas sem um aprofundamento e uma discussão melhor. Aliás, o ideal seria ter ouvido a vários setores da educação para se posicionar a respeito, porque, afinal de contas, nós somos vereadoras e vereadores que representamos o povo, e, portanto, esse não é qualquer povo. Os professores e as professoras, eles têm papel relevante, porque todos nós, acredito eu, considera que educação é a base da cidadania. Por isso, nós pedimos o voto e eu, independente do resultado, eu só quero dizer que eu tenho uma posição, que eu tenho que cumprir o meu dever e a minha consciência. Depois, não cobrem se isso der problemas futuros. Muito obrigada. Pela ordem, presidente. Pela ordem... O vereador Lauri, para discutir. O vereador Lauri Rocha. E para discutir? Estamos encaminhando ou discutindo, senhor presidente? Encaminhando. Então, vou encaminhar, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Bom, boa tarde a todos. Eu venho aqui dizer o seguinte, eu ouvi atentamente o vereador Edmilson e entendi que ele disse que ele gostaria que tivesse pelo menos 50% dos membros mais um. Com relação ao que a vereadora Janete falou, eu não entendi muito, porque, como ela mesmo diz, isso aqui se trata do CACS e do Fundeb, são dois. Esse conselho vai ser feito por... Aqui tem a discriminação de quantas pessoas, representantes do Poder Executivo, dos professores, dos diretores, dos servidores, dos pais, dos estudantes, do próprio Conselho Municipal, do Conselho Tutelar, e fora isso ainda temos suplentes. Então, eu concordo com a vereadora Janete que isso aqui não é qualquer conselho, vão ter, assim, muita responsabilidade as pessoas que fizerem parte. E eu não consigo entender, as reuniões seriam trimestrais ou extraordinariamente convocadas pelo presidente, mediante solicitação por escrito por 2/3 dos integrantes desse colegiado. Agora, marca-se uma reunião importante. Eu não consigo entender como uma reunião tão importante as pessoas não estariam lá ou não estariam suplentes lá para responder. Eu vejo, não querendo comparar e guardar as devidas proporções, um condomínio faz uma reunião, a primeira reunião, ele vai esperar uma quantidade de pessoas. Se não teve quórum, ele espera um período e os que estão presentes respondem. Você já imaginou se marcarmos umas eleições, alguma reunião, e de repente, todas elas são canceladas porque não dá quórum suficiente de 50 mais 1, então não vai se aprovar e nem se deliberar nada. Então, eu respeito a opinião do Edmilson e da Janete, mas eu não vejo como ter uma reunião onde nós tenhamos que ter mais de 50%. Já deveria ter, pela importância, mas marcada uma reunião, e então nenhuma delas, em nenhum dos casos, nós teríamos ali aprovação ou deliberação de qualquer matéria, se esperarmos ter 50% mais um. Respeito a opinião deles. Pelo que ele disse, também fica o oposto, porque se as pessoas quiserem obstruir, não teríamos deliberação de nada. Então, eu voto sim que a emenda não seja passada, eu peço desculpa a vocês, mas que essa emenda eu voto contrário a ela. Muito obrigado, presidente. Solicito aos vereadores que procedam à votação. Os vereadores favoráveis, sim, os contrários, não. Vereador André Alves.
Vereador André Alves, vota não. Vereador André Alves, vota não. Vereadora Carlinda Tinoco. Vereadora Carlinda Tinoco. Presidente, questão de ordem. Vereadora Carlinda Tinoco, ausente. Vereadora Carol Ribeiro. Voto não. Como vota a vereadora? Voto. Vereadora Carol Ribeiro. Voto não, senhor secretário. Vereadora Carol Ribeiro, vota não. Vereador Danilo Gomes. Vota não, secretário. Vereador Danilo Gomes, vota não. Vereador Dr. Alexandre Dentista. Voto não, secretário. Vota não, vereador Dr. Alexandre. Vereador Dr. Laércio Santos. Eu voto não. Vereador Laércio Santos, vota não. Vereador Edmilson Souza. Voto sim, presidente. Vereador Edmilson, vota sim. Vereador Fausto Martelo. Vereador Fausto Martelo. Vereador Geleia Protetor. Voto não, senhor secretário. Vereador Geleia, vota não. Geraldo Celestino. Vereador Geraldo Celestino. Para consignar, vereador Lamé, eu voto não. Vereador Fausto Martelo, vota não. Vereador Geraldo Celestino. Vereador Geraldo Celestino, ausente. Vereador Gilvan Passos. Voto não. Vereador Gilvan Passos, vota não. Vereadora Janete Rocha Pieta. Voto sim. Vereadora Janete, vota sim. Vereador Jaime Júnior. Não. Vereador Jaime Júnior, vota não. Jorginho Mota. Voto não, secretário. Jorginho Mota, vota não. Karina Soltur. Voto não. Vereadora Karina, vota não. Vereador Lamé, vota não. Vereador Lauri Rocha. Voto não, senhor secretário. Vereador Lauri, vota não. Vereador Leandro Dourado. Voto não, secretário. Vereador Leandro Dourado, vota não. Vereador Lucas Chanches. Voto não, secretário. Vereador Lucas, vota não. Vereador Luiz da Sede. Voto não, secretário. Vereador Luiz, vota não. Vereador Marcelo Seminaldo. Secretário, eu voto sim. Vereador Marcelo Seminaldo, vota sim. Vereadora Márcia Tasquete. Voto sim. Vereadora Márcia, vota sim. Vereador Maurício Brinquinho. Eu voto sim. Vereador Maurício Brinquinho, vota sim. Vereador Pastor Anistaldo. Digníssimo secretário, eu voto não. Obrigado, pastor Anistaldo, que vota não. Vereador Paulo Roberto Sequinato. Não. Vereador Paulo Roberto, vota não. Professor Rômulo Ornelas. Voto sim, senhor presidente. Vereador Rômulo, vota sim. Vereador Rafael Acosta. Voto não, secretário. Vereador Rafael Acosta, vota não. Vereador Romildo Santos. Rodrigo, parece Não, esse vereador aqui. Não. Vereador Romildo, como vota?
Não. Vereador Romildo vota não. Vereadora Sandra Gileno. Voto não. Vereadora Sandra vota não. Vereador Sérgio Magno. Voto não. Vereador Sérgio Magno vota não. Vereador Tiziano Americano. Não. Vereador Tiziano vota não. Vereadora Vanessa de Jesus. Voto não. Vereadora Vanessa de Jesus vota não. Vereador Wellington Bezerra. Me abstenho, secretário. Vereador Wellington Bezerra vota abstinência. Vereador Wesley Casaforte. Vereador Wesley Casaforte. Vereador Wesley Casaforte, ausente. Senhor presidente, nós temos 6 votos sim. – 24? 23? 24 não, uma abstenção. E 2 ausentes. Rejeitado, arquivo. Pela ordem, presidente. Pela ordem, o vereador Laércio Santos. Laércio Santos. Para justificar, senhor presidente. Para justificar, tem a palavra, vereador. Caros colegas, uma boa tarde a todos. Eu observei a proposta de emenda apresentada pelo colega vereador Edmilson, com a vereadora Janete e o vereador Brinquinho, e, a meu ver, ela não poderia prosperar porque estava querendo engessar, a proposta propunha engessar um pouco as deliberações do Conselho, onde se busca colocar maioria absoluta. A vida cotidiana tem demonstrado que as diversas reuniões das entidades, de um modo geral, seja no serviço público, entidade civil de um modo geral, ela nunca se tem o quórum absoluto por presente. De forma que a melhor proposta e a melhor ideia no nosso cotidiano, sem dúvida nenhuma, seria a maioria simples, como está na proposta. Estudei bem, analisei bem a fala dos colegas, contudo, a forma que se está propondo nessa emenda que acabou de ser rejeitada, ela iria engessar e talvez dificultar as deliberações do Fundeb, que é um departamento muito sensível. Nós estamos falando da educação, assim como da saúde pública, que tem a sua sensibilidade, e entendo por bem que a maioria simples se adequa com bastante razoabilidade aos interesses da educação voltada aí para o Fundeb, e aí ficam as minhas justificativas, senhor presidente. Muito obrigado. Em votação, a emenda modificativa número 02. Em discussão. Pela ordem, vereador Gilvan Passos. Senhor presidente, apenas para informar, a ausência da vereadora Carlinda mesmo se encontra com... O vereador, está muito ruim a conexão, está entrecortando. Veja se melhora isso. Vê se melhorou agora, senhor presidente. Melhorou, muito obrigado. Senhor presidente, para justificar a ausência da vereadora Carlinda, a mesma se encontra com Covid, e o vereador Geraldo Celestino está também no hospital fazendo um exame. A ausência dos dois. Obrigado. Registrado. Senhor presidente. Em votação, emenda modificativa 02. Poderia ler, por favor, pela ordem, a emenda, senhor presidente? Defiro o pedido de Vossa Excelência, o senhor secretário, para a leitura. Emenda modificativa número 02 ao projeto de lei 847/2021. Altera a linha F do artigo 6º do projeto de lei 847/2021, passando a ter a seguinte redação: a linha F
2 representantes dos estudantes da educação básica pública do município, devendo um deles ser indicado pela entidade representativa dos estudantes secundaristas e o outro ser aluno do EJA, Educação de Jovens e Adultos. Vereador Edmilson Souza e vereadora Janete Pietá. E vereador Maurício Brinquinho. Lila, vereadora. Pela ordem para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar o vereador Edmilson Souza. Obrigado, senhor presidente. Serei breve, o argumento não, embora este aqui é diferenciado, porque eu achei que estava na sequência. Senhor presidente, senhores vereadores, a linha F do presente projeto, no artigo 6º, ele coloca que, no projeto original, que o Conselho terá 2 representantes dos estudantes de educação básica pública do município, devendo um deles ser indicado pela entidade de estudantes secundaristas. Mais à frente, o projeto coloca a impossibilidade, o impedimento de participar de estudantes que não sejam emancipados, está no artigo 7, inciso 3º. O que eu quero dizer com isso? Na verdade, nós teremos uma entidade representativa dos estudantes que indicará as 2 vagas. Eu proponho que uma vaga seja, na minha emenda, ficaria da seguinte forma: uma vaga desses estudantes seja indicação da entidade representativa dos estudantes secundaristas, como o governo mandou a proposta, e que a outra vaga seja um aluno do EJA, da Educação de Jovens e Adultos, porque na maior parte das vezes estes alunos são alunos emancipados, maiores de idade e podem participar. Quero fazer um relato aqui especial na condição de professor. Lecionei durante alguns anos para turmas de EJA, de Educação de Jovens e Adultos, e é uma sensação muito boa do ponto de vista de você ver aquelas pessoas que passaram ali do tempo de estar num banco escolar, que não tiveram essa possibilidade, seja pelo trabalho, pelas dificuldades da vida. Já tive alunos de 70, 75 anos, alunos que já tinham netos e que nunca encontraram ali um momento para poder fazer a sua formação. Tenho como exemplo a minha própria mãe, que não foi alfabetizada na escola, que não teve oportunidade no Nordeste, da onde a gente veio, de sentar num banco escolar, de frequentar uma escola, até por conta da distância e por conta de uma visão machista da época, de que as meninas não precisariam estudar, isso era algo pouco importante, e trazendo essa experiência concreta de casa, eu acho que nós termos lá um dos representantes ser um aluno do EJA é um incentivo para estes alunos e essas alunas que fazem o esforço para estarem na comunidade escolar. Eles são os primeiros a colaborar. Toda aula que a gente chegava, se tinha um problema na escola, sempre aparecia um desses alunos e dizia: professor, eu posso ajudar. Sempre esses alunos falam: professor, eu estou à disposição. Olha, se precisar no final de semana fazer alguma coisa, eu estou aqui. Esses alunos mais experientes, mais velhos, das turmas do EJA, nos surpreendem porque eles não têm ali o letramento o que a sociedade pede através da escola, mas as experiências de vida, eu costumava dizer no final de ano, no encerramento da turma, agradecer a eles a oportunidade de lecionar para eles, porque ali eu mais aprendia do que ensinava, porque as experiências de vidas, as coisas que eles falavam, os relatos eram de uma generosidade, de uma solidariedade impressionantes. Por isso que eu acho, a nossa rede é uma rede que os adultos vão estar concentrados na educação de jovens e adultos. Por isso que eu pedi para que tenha a fiscalização de um estudante, como o governo quer, o governo queria 2, um determinado pela entidade, indicado pela entidade, e um outro que venha das fileiras, até como uma homenagem a estes guerreiros e guerreiras que enfrentam todo tipo de preconceito, de não saber ler, de não saber escrever, de não ter concluído um curso, mas enfrentam isso, vão para um banco escolar, aprendem a ler, aprendem a escrever, aprendem a ir para o ensino médio. Muitos deles, a gente tem o prazer de encontrar e eles colocam para a gente: olha, professor, fui para a faculdade, fiz universidade. Então, eu gostaria aqui, não poderia me furtar de apresentar uma emenda prestando não só essa homenagem,
mas colocando nessa fiscalização do Conselho alguém da educação de jovens e adultos. Muito obrigado, senhor presidente. Alguém mais? Para encaminhar, senhor presidente. Com a sim, palavra, a vereadora Janete Petar. Olha, vereadores e vereadoras, em primeiro lugar, eu acho que essa composição é uma composição ampla, e por isso, inclusive, pessoas voltadas à prioridade da educação, com a participação do poder executivo, mas também com a participação da comunidade escolar. Considero que o EJA, quer dizer, que educação de jovens e adultos, que é também, que faz parte das escolas e é competência do governo municipal, é de suma importância. Nós não podemos alijar ninguém, eles têm uma experiência imensa. Perdemos a comunicação da vereadora Janete Petar. Algum outro vereador queira encaminhar? A imagem e o áudio. Inclusive, a imagem e o áudio caiu da vereadora. Pela ordem, Laércio. Na ordem, Laércio. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar o vereador Laércio Santos. Senhor presidente, caros colegas, ao contrário da emenda anterior, eu entendo que essa emenda ela torna mais democrática a composição composta do artigo 6º, diferentemente do poder de decisão previsto na proposta anterior formulada pelo vereador Edmilson, vereadora Janete, junto com o vereador Quintinho. Aqui você está dando oportunidade a pessoas mais experientes, os alunos do EJA, de vir participar nessa frente múltipla de representantes da cidade, vamos assim dizer, que venha compor a comissão do Fundeb. Então, eu entendo que quanto mais a gente democratizar dentro desse escopo da proposta formalizada, talvez tenha sido até um descuido de quem elaborou o projeto, não ter contemplado esse segmento de estudantes. São alunos experientes, muitos dos quais com idade maior do que a nossa. Então, eu acho que é bem pertinente, dispensa até maiores comentários, porque o vereador Edmilson já esvaziou todos os esclarecimentos e nessa situação aí, a minha posição é favorável a essa emenda por entender que traz mais participação de um grupo excluído, vamos dizer assim, do segmento estudantil nas decisões da nossa cidade, e esse vereador encaminha e se posiciona favorável. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, a minha conexão caiu, eu voltei, mas... Continua com a palavra, vereadora, por favor. Mas eu quero dizer que eu estou contemplada com a fala do vereador Laércio, que, na verdade, além de ampliar a participação com pessoas experientes e que são também do quadro de alunos municipais, né, da escola municipal, ela democratiza. Por isso eu peço o apoio e o voto, porque, na verdade, as nossas emendas têm como objetivo aperfeiçoar o projeto, porque o projeto ele é importante, porque educação é importante para nós. Pela ordem, presidente. Pela ordem, o vereador... Lauri, com a palavra. Bom, estamos encaminhando. Eu ouvi atentamente o vereador Edmilson, Janete, o doutor Laércio, mas parece-me que a lei federal que nós estamos agora, como ela foi regulamentada, ela já vem determinando como que é a formação dos órgãos. E lá diz exatamente o que está aqui na nossa lei. Nós só estamos acompanhando a lei federal. E creio que se nós fizermos alguma alteração no que diz a lei, e nós não acompanharmos a lei, a lei federal, a nossa aqui não ficará de acordo. Então, eu vejo como muito boa intenção colocar um aluno do EJA aqui para poder também participar, mas eu vejo que
colocando essa emenda, nós ficaríamos em desacordo com o que foi regulamentado na lei federal agora no final do ano, em dezembro de 2020, porque na lei já determina como deve ser constituído o CACS e o Fundeb, e aqui está exatamente para acompanhar a lei federal. Então, eu vejo como boa a ideia, mas não vejo sendo possível. Então, infelizmente, eu também vou contra a emenda que foi colocada pelo fato, simplesmente, de lá no que foi regulamentado, a nossa aqui, simplesmente seguir a regulamentação, onde lá já diz como deve ser constituído o Fundeb. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador... Gilvan Passos. Gilvan Passos, com a palavra. Para encaminhar, senhor presidente. Sim. Tem a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, eu faço minhas palavras do vereador Lauri. Primeiro, quero parabenizar a iniciativa dos vereadores Edmilson, da vereadora Janete, do vereador Brinquim, que sempre estão preocupados com o melhor da nossa cidade, com a educação da nossa cidade. Porém, como o vereador Lauri, que é o presidente da Comissão da Educação, também discutiu muito sobre isso. Exatamente isso. Essas emendas, elas vão contra a lei federal. Aquilo que não só a cidade de Guarulhos está fazendo, aprovando, mas também todo o nosso país. É algo que já vem do governo federal. É uma lei federal. Logicamente, o vereador Dr. Laércio Santos também fez uma brilhante explanação, concordo com o que ele falou, o vereador Edmilson, a vereadora Janete, mas, infelizmente, nós vamos contramão à lei federal. Por isso, eu também sigo o que o presidente da Comissão da Educação, o vereador Lauri, disse não, também vou votar não por isso. Respeitando, a ideia é boa. O pronunciamento do vereador Edmilson Souza, conhecedor dessa matéria, uma pessoa que esteve em sala de aula, e realmente tudo que ele falou, eu tenho certeza que todos os colegas vereadores que estão ouvindo esse pronunciamento, todos se sensibilizaram. Porém, infelizmente, nós vamos contramão que diz a lei federal. Por isso, eu encaminho não também, senhor presidente. Muito obrigado. Susto. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar o vereador... Karina Solturo. Karina Solturo, com a palavra. Eu queria só justificar, até abrir uma dúvida aí. Lógico que a emenda do vereador Edmilson seria muito boa, mas do ensino médio, que aí não compete ao município. Ele teria que ser um aluno do EJA do ensino fundamental. O que a gente deveria antes conversar com o secretário, que eu acho que não entra nessa emenda, né? Porque não seria um aluno do ensino médio do EJA, ele seria do âmbito estadual, e o nosso é municipal. Então, o SASC, esse Fundeb, essa lei que a gente está aprovando, é sobre o superávit do nosso município, não é isso? Eu queria só tirar essa dúvida, que eu acredito que é assim, pelo que eu entendi, então por isso que eu sou contra a emenda também. É uma ideia muito boa, mas eu acredito que ela não se encaixa. Solicito os senhores vereadores que procedam à votação. Senhor secretário, para a chamada. Vereadores favoráveis, sim. Contrários, não. Vereador André Alves. Vereador André Alves, vota não. Vereador André Alves, vota não. Carlinda Tinoco. Carlinda Tinoco, ausente. Carol Ribeiro. Voto não. Carol Ribeiro, vota não. Danilo Gomes. Danilo Gomes, não. Danilo Gomes, vota não. Doutor Alexandre Dentista. Não. Alexandre Dentista, vota não. Doutor Laércio Sandes. Eu voto sim. Doutor Laércio, vota sim. Edmilson Souza. Voto sim, secretário. Edmilson Souza, vota sim. Fausto Martelo. Vereador Fausto, vota não. Geleia Protetor. Voto não, senhor secretário. Vota não, Geleia Protetor. Geraldo Celestino.
Geraldo Celestino, ausente. Vereador Gilvan Passos. Voto não, senhor secretário. Vereador Gilvan, vota não. Vereadora Janete Rocha Pietá. Voto sim, senhor presidente. Ou senhor secretário. Vereadora Janete vota sim. Vereador Jaime Júnior. Voto não. Vereador Jaime Júnior vota não. Vereador Jorginho Mota. Não, seu secretário. Vereador Jorginho Mota vota não. Vereadora Karina Soutur. Não, secretário. Vereadora Karina vota não. Vereador Lamé vota como o presidente da Comissão de Educação. Não. Vereador Lauri Rocha. Voto não, senhor secretário. Vereador Lauri vota não. Vereador Leandro Dourado. Voto não, secretário. Vereador Leandro vota não. Vereador Lucas Chances. Voto não, secretário. Vereador Lucas vota não. Vereador Luiz da Sede. Voto não, secretário. Vereador Luiz da Sede vota não. Vereador Marcelo Seminaldo. Vereador secretário, nesse momento, primeiro dizer que você me substitui muito bem aí, e eu voto sim na emenda, vereador. Vereador Marcelo Seminaldo vota sim. Vereadora Márcia Taschetti. Voto sim. Vereadora Márcia vota sim. Vereador Maurício Brinquinho. Sim! Vereador Maurício vota sim. Vereador Pastor Anistaldo. Não, secretário. Vereador Pastor Anistaldo vota não. Vereador Paulo Roberto Sequinato. Não. Vereador Paulo vota não. Vereador Professor Rômulo Ornelas. Voto sim. Vereador Rômulo vota sim. Vereador Rafael Acosta. Voto não, secretário. Vereador Rafael Acosta vota não. Vereador Romildo Santos. Não. Vereador Romildo Santos vota não. Vereadora Sandra Gileno. Voto não. Vereadora Sandra vota não. Vereador Sérgio Magno. Voto não. Vereador Sérgio Magno vota não. Tiziano Americano. Não. Tiziano Americano não. Vanessa de Jesus. Voto não. Vanessa de Jesus vota não. Wellington Bezerra. Voto não, secretário. Wellington Bezerra vota não. Wesley Casaforte. Wesley Casaforte vota não, senhor secretário. Wesley Casaforte vota não. Bom, quantos? 7 votos sim, 25 não e 2 ausentes. Senhor presidente, 7 vereadores votaram sim, 25 não e 2 ausentes. Encerrada a votação, rejeitada. Pela ordem, para justificar, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Vereador Edmilson. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, me desculpem aí se estou tomando o tempo de vocês para me alongar nesse debate, porque eu acho que é um debate de fundo que esta casa precisa fazer. A começar, porque nós temos que buscarmos mais informações sobre os projetos que vêm para essa casa. O vereador Lauri, a qual eu tenho uma grande estima, vereador experiente nessa casa também, eu só gostaria de dizer, vereador, a proposta ela não fica em desacordo se nós fizermos essa alteração. Por que eu digo isso? A lei federal diz que nós deveríamos incluir também representações, eu vou até ler no texto da própria lei, também representações de escolas indígenas do campo e quilombola.
essas representações não foram inclusas. Por quê? Nós não temos aqui comunidade quilombola, então não tem escola quilombola, nós não temos escola que seja destinada à questão do ensino indígena, né, direcionado. Temos uma aldeia indígena aqui, mas eles utilizam o sistema das escolas municipais ou das escolas estaduais, e a questão das escolas do campo, que são as escolas rurais. Aí, para o governo não achar que a gente está tirando isso apenas da retórica, do projeto. A gente leu a lei federal, quando ela foi editada, porque foi uma luta grande de educadoras, educadores do Brasil inteiro, junto com as entidades de classe, para que a gente conseguisse aprovar esse Fundeb. Porque existia o risco de não se aprovar e não ter financiamento para a educação. Isso que eu estou dizendo aqui, dessa exclusão, está na justificativa do projeto. O prefeito diz na justificativa, foram excluídas, abre aspas, além disso, foram excluídas as representações de escolas indígenas do campo e quilombola, porquanto não há no município de Guarulhos registros de escolas públicas da rede direta em áreas indígenas rurais, nem de comunidades remanescentes de quilombos. Fecha as aspas. O próprio chefe do executivo trouxe isso ao texto. E o texto vai ficar irregular, ou o texto vai ficar incompleto, ou ele vai ficar em desacordo colocado dessa forma? Não. Eu só peço aos colegas que a gente estude a temática que a gente está debatendo aqui para que a gente possa, inclusive, mudar de opinião. Inclusive, nós que somos da oposição, ouvindo os argumentos dos vereadores e vereadoras, a gente mudar de opinião. Então, ou seja, o texto poderia ter sido alterado. Se falou aqui da questão, na fala anterior, da questão de um condomínio quando não dá quórum. Não dá para comparar um condomínio com um fundo de educação que vai gerenciar bilhões de reais. Não dá para comparar. Ah, mas a pessoa não foi. Todos estes conselhos têm um regimento interno. Se a pessoa faltou de forma injustificada 3 vezes, substitui. Está a regra aqui para ser substituído. Então, qual que seria a dificuldade de dar ou não dar quórum? Qual que seria o interesse de nós da oposição de travarmos o conselho ou de não termos o conselho funcionando? Muito pelo contrário. A gente quer que o conselho funcione, até porque a comunidade organizada ela é mais assídua do que o governo, muitas vezes, em muitos conselhos. Porque o membro do governo diz, eu estou em outra reunião, eu não posso ir, eu estou com outro compromisso. O membro da comunidade, ele vai porque ele tem que dar um retorno para o segmento que ele representa. Então, não sei onde está a cobrança. Será que não estão botando fé nos membros do governo de participarem, de estarem presentes? Eu só faço esses questionamentos aqui. Infelizmente, a gente deixou de botar uma proposta de incluir um setor extremamente importante e discriminado na vida escolar, que é quem ingressa nos bancos escolares. Talvez vossas excelências não tenham ninguém na família. Talvez vossas excelências não consigam entender o quanto é importante a gente incentivar que essas pessoas que estão no EJA participem da vida escolar, mais do que o que eles já participam, muitas vezes sem serem chamados. Mais do que isso, eu gostaria de dizer aqui que o texto fala de ensino de estudantes secundaristas. Mais uma vez, estaria em desacordo? Nós temos aqui escolas de secundaristas? Nós temos aqui escola que trabalha com o 2º grau, por exemplo? Nós não temos. E mesmo assim está no texto da lei. Ou seja, ficou em desacordo? Não. Ele vai ter validade. Mais uma vez, eu acho que a gente está sendo aqui, fazendo um debate superficial. Nós, da oposição, fazendo um esforço para trazer elementos, para pesquisar a legislação fora apenas do projeto de lei, para ler, para entender, a gente faz um esforço danado de uma defesa aqui para um debate, me desculpem, me perdoem, de forma superficial. Eu gostaria de dizer também que, sobre a dúvida, é porque a gente não teve oportunidade, porque o regimento não nos permite. Na verdade, eu já tinha falado, eu já tinha encaminhado, não me permitiria falar. Mas respondendo à vereadora Karina Soutur, que fez um questionamento, ela tinha uma dúvida. Vereadora, nós temos aqui os alunos do EJA nas escolas municipais, no ensino fundamental, do 1º ao 9º ano. São ofertadas essas vagas. Vereador, para encerrar, por favor. O Estado pode ofertar também, mas quem oferta na cidade, para concluir, senhor presidente, quem oferta na cidade é o município. Esses alunos estão dentro das escolas municipais do 1º ao 9º ano do FUND, que é o ensino fundamental que a gente fala. Obrigado, senhor presidente, eu só lamento.
Para justificar, presidente, vereador Lauri. Justificar o Lauri Rocha. Respondendo ao questionamento do vereador Edmilson, eu concordo ele como estudioso da matéria, mas ele próprio está dizendo, o governo aqui sugere na lei, e o próprio governo municipal excluiu as escolas indígenas, rurais e comunidades remanescentes do quilombola. O que acontece? No próprio decreto federal já diz quais escolas que nós poderíamos incluir. Lá não está falando que nós poderíamos incluir o EJA. Como é constituído o conselho? Da forma que está colocada aqui, podendo acrescentar, aí sim, o que o vereador acabou de comunicar, que é as escolas indígenas, as áreas indígenas, as rurais e as comunidades remanescentes do quilombo. O que acontece? Aqui não, nós estamos querendo incluir o EJA, e aí o EJA não faz parte aqui do como vem constituído o Fundeb e o CACS. Então, não é que nós estamos tentando, ou não lemos, ou não... Eu respeito a opinião do Edmilson, mas eu não entendo como acompanhar a lei federal, não incluindo o que eles próprios já determinaram. Se nós incluirmos algo que é novo, que não está, nós não estamos acompanhando a lei federal como em todo o país está. Então, eu respondendo o questionamento que o Edmilson fez, se ele tivesse feito uma emenda, e caso Guarulhos tivesse uma área indígena, uma escola indígena ou rural, e ele tivesse feito uma emenda, caso a prefeitura não tivesse incluído, aí sim eu concordo. Mas incluir o EJA, infelizmente, ele não acompanha como é o constituído a lei, como vem constituído já o Fundeb e o CACS, pela lei federal, na qual agora foi regulamentada. Obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente, para justificar o voto. Pela ordem, a vereadora Janete. Primeiro, eu gostaria de dizer que toda a posição de uma pessoa que tem medo ou dúvida deveria ter mais tempo para aprofundar. Consolida a nossa proposta de que as coisas urgentes, mesmo urgentes, deveriam ter mais tempo. Porque o que nós estamos discutindo aqui está na ordem de 36 milhões, né? É uma verba significativa. Bom, em segundo lugar, eu concordo com os argumentos do vereador Edmilson e gostaria de acrescentar mais um detalhe. Peguem a lei proposta pela prefeitura, no artigo 2, no inciso 3º, diz assim: acompanhar a aplicação dos recursos federais transferido à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, PNAT, e ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos. Veja. Então, na própria lei municipal está colocado um dos atores, e um ator fundamental, que é aquele que não conseguiu estudar quanto criança e que está fazendo agora à noite, porque no nosso ensino fundamental tem à noite cursos de EJA, sim, vereadora Karina. Então, realmente, eu já disse na primeira intervenção que só pelo fato de vir da gente já não é aprovado, mas eu acho que deveria ter uma reflexão mais profunda, porque nós estamos aprovando lei em cima de um projeto federal. Eu pediria a vereadora... Isso, desligar a vereadora Karina, porque eu já estou em uma situação difícil, porque eu estou no celular, meu notebook deu problema. Então, eu queria dizer que se na lei trata de um programa para atender, portanto, eles estão incluídos, não há nenhum problema em incluir. Mas o medo e a falta de um tempo para refletir melhor dá nisso, entende? Mas eu já sabia do resultado, eu não estou nem um pouco, assim, apavorada. Só queria dizer para vocês o seguinte: releiam a lei, vejam o artigo 2.
e nenhum legislador pode ter pressa em discutir uma questão tão importante, tão relevante, que é o Fundeb, e é um conselho que vai gerir, que vai administrar, que vai elaborar parecer, que vai supervisionar uma série de coisas, que vai acompanhar a aplicação dos recursos, sem a inclusão do EJA. Eu também lecionei para adultos, eu já fui professora, e eu sei da importância deles, o quanto nos fazem refletir uma educação vinculada à vida, né? E não vinculada a saberes tão distintos da realidade. Por isso, eu estou justificando e dizer, não tem a temer, tem a que ler. Não tem a temer, tem que refletir. Se tem dúvida, pede tempo e não faz na correria. Porque certas coisas feitas na correria não é bom o resultado. Pela ordem, presidente. Vereador Jaime Júnior. Pela ordem, vereador Jaime Júnior. Para justificar? Sim, correto. Presidente, eu parabenizo aqui os vereadores Edmilson, vereadora Brinquinho, também vereadora Janete pela iniciativa, realmente é uma excelente ideia, mas devo concordar com a recente fala do vereador Lauri, nosso presidente de comissão de educação, já que o projeto já está, repito, já está de acordo com a lei federal. Por isso, o meu voto foi contrário à emenda. Obrigado, presidente. Para justificar, senhor presidente. Vereadora Marta Taquete. Eu ouvi as falas, principalmente do autor, professor Edmilson, né? E que a gente geralmente tem que respeitar, porque é uma pessoa que viveu todo esse problema que a gente enfrenta de educação, e todo aquele que estudou através do EJA, a gente tem que lembrar que já foram pessoas lá atrás de alguma forma excluídas, né? Então, elas passaram a estudar o EJA exatamente para se incluir na sociedade, para se incluir, de alguma forma, no meio em que vive. E fazendo esse tipo de exclusão, não incluindo, que, aliás, essa emenda não vai trazer o mínimo problema para essa lei, o mínimo problema, aliás, é bem democrática, excluindo os estudantes do EJA, mais uma vez, nós, legisladores, estamos excluindo pessoas experientes e que podem muito estar aí ajudando a dar caminho para verba muito grande, que é de quase 40 milhões. Então, é isso. Não vamos continuar excluindo as pessoas, vamos incluí-las na sociedade. Essa minha fala, essa minha justificativa, senhor presidente. Peço a palavra para justificar o meu voto, senhor presidente. Não é questão de ordem, para justificar o meu voto. Com a palavra o vereador Paulo Roberto. Senhor presidente, trata-se da reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica na cidade de Guarulhos. Eu ouvi atentamente os colegas que me antecederam. Cada um tem seu ponto de vista, sua opinião, mas a gente sempre acaba caindo no problema técnico. Eu disse de início que era de afogadilho botar um projeto sem que nós tivéssemos conhecimento. E alguns vereadores, até que apresentaram emenda, diziam que o momento era oportuno, pois trata-se de projeto de educação. Mas não o momento para discuti-lo, porque, não obstante o prazo, daria um tempo suficiente para que se tomasse ciência do projeto. E precisa alguns dias para que se possa aprender e até a delapidar toda a situação, todos os meandros do projeto de lei ora em tela. É um projeto complexo, trata-se da educação. Mas eu disse que cairíamos no problema técnico, e caiu no problema técnico sim, porque temos que saber que existe a hierarquia das leis. E o vereador colega Lauri Rocha, ele tem até razão no que ele diz. Talvez alguns colegas saibam, outros não,
a hierarquia das leis cai. É a questão do conflito de leis. Tem a lei federal, a estadual e a municipal. Pois a hierarquia diz que onde houver conflito de leis, há de prevalecer sempre a lei maior. Então, o que estiver escrito na lei federal sobrepõe a lei estadual, e a estadual a municipal. E a municipal não pode atropelar a lei federal por essa hierarquia das leis. Então, o que acontece? O que não está escrito na federal, nem na estadual, tudo se pode alterar, tudo se pode emendar. E não obstante também, se não fosse o prazo exíguo, poderia se pedir ao executivo que mandasse uma emenda nesse sentido, de acordo com os colegas vereadores, com a sua maioria. Mas, na realidade, assim, há esse equívoco de nossa parte. Há o conflito, sim, e onde houver conflito, nós não poderemos legislar. Há de prevalecer sempre a lei maior. E, neste caso, que estamos ora discutindo, há de prevalecer a lei federal. Então, o que for, o que estiver na lei federal, não podemos alterar. O que não estiver, sim, podemos até acrescentar. E é isso que eu tenho a dizer nesse exato momento, pelo afogadilho de nossa parte. E tenho, senhor presidente. Bem, em votação, a emenda modificativa de número 01, apresentada em plenário. Senhor secretário, para a leitura da emenda. Emenda modificativa número 01. É o número 01, certo? Emenda modificativa número 01 ao projeto de lei 847/2021. Altera o parágrafo 1º, artigo 14º do projeto de lei número 847/2021, passando a ter a seguinte redação. Parágrafo 1º. As reuniões serão realizadas em primeira convocação, com a maioria absoluta dos membros do CACS, Fundeb, ou em segunda convocação, 30 minutos após, com a presença de maioria simples dos membros. 18 de março de 2021, Edmilson Souza, vereadora Janete Pietá e Maurício Brinquinho. Para encaminhar, senhor presidente. Solicito os vereadores. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar o vereador Edmilson. Edmilson Souza. Obrigado, presidente. Eu só gostaria de... Obrigado. Só gostaria de ver os termos, até para que a gente possa qualificar melhor o debate aqui. A proposta original, ela coloca que as reuniões serão realizadas em primeira convocação, com a maioria simples dos membros, e em segunda convocação, 30 minutos depois, com os membros presentes. Qual a alteração que a gente pede? A primeira convocação, com a maioria absoluta. Entendeu? Porque se nós colocarmos que será a maioria simples, nós estamos incentivando que essas reuniões sejam esvaziadas. E olha, pode ir um grupo pequeno que não vai ter problema. Isso eu estou dizendo sempre em relação mais aos membros do governo, indicados pelo governo, porque o movimento de educação é um movimento muito forte na nossa cidade. Então, um conselheiro que é indicado por uma entidade, seja um sindicato, seja uma associação, seja um estudante, a não presença dele, ele é cobrado pelo movimento, ele é cobrado pelas pessoas. Então, não dá para a gente achar que esse aqui é um conselho, sabe? A impressão que eu tenho é que parece que é um conselho, acho que não funciona, acho que é meio pro forma. Não, gente. Não dá para trabalhar com conselhos de pro forma, e no da educação, que vai aqui tratar de valores destinados a acompanhamento, eu acho que é mais grave ainda se tratarmos dessa maneira. Então, o que eu estou propondo? Na verdade, eu estou querendo qualificar melhor a participação. As reuniões, primeira convocação, maioria absoluta. Não deu? Segunda convocação, 30 minutos com a presença de maioria simples. Ou seja, qual que é a mudança? Porque eu apresentei 3 emendas. As 3 emendas, a primeira foi porque poderia ocorrer um processo de travar o conselho.
A segunda, para incluir o EJA, foi porque não pode mudar nada do que está. Agora, eu lhe pergunto, a todos vocês aqui, se é para fazer desse jeito, o governo federal poderia ter tirado essa regulamentação nas cidades. Ele colocaria, claro, no diploma legal, dizendo: esta é a regra federal e estão sujeitos estados, município e União. Nós temos legislações desse tipo, que colocam a regra federal, a lei federal, dizendo que o município vai fazer. Se fosse para fazer exatamente do jeito que está, já teriam colocado. É óbvio que cada município tem uma realidade diferente. Talvez tenha dificuldade de quórum com essa representação em outras cidades. A distância, o deslocamento, entendeu? Talvez tenha, não é o caso da nossa cidade. Nem no tocante aos representantes do Poder Executivo, nem no tocante aos representantes dos movimentos e das entidades de educação. Então, por que eu fiz isso? Porque eu estou acreditando que a gente queira dar à Câmara Municipal um tratamento não qualquer nota para a educação. Um tratamento não qualquer nota para este conselho, mas dizer, olha, esse conselho é muito importante, ele vai gerenciar os nossos recursos, ele tem que estar atento, e ele tem que ter a presença e a participação de todos, e todo mundo tem que fazer esforço. Para mim, eu estou aqui como vereador, neste mandato, e tem a coisa mais importante de todas as minhas tarefas é participar da sessão. Então, se eu tiver que marcar alguma coisa, eu marco num dia que não é de sessão. Porque eu acho que o povo votou para a gente estar aqui representando eles. Então, ou seja, a gente abre mão de tudo, literalmente de tudo, para estar aqui. A não ser quando você tem um problema de saúde, não pode comparecer, mas uma agenda que você possa remanejar, tem que remanejar para participar da sessão. É a mesma coisa que a gente quer dar para o conselho, para esse conselho de acompanhamento do Fundeb, é a mesma coisa. Dizer, olha, você está assumindo uma responsabilidade perante centenas, dezenas de milhares de crianças, de pais, de estudantes que estão aguardando que a sua decisão possa fazer a diferença no bem aplicar, na boa aplicação desses recursos. É este o significado que eu quero dar. Quando eu coloco um quórum, entre aspas, mais efetivo, mais rigoroso, é porque eu acho que tem que ser assim. Eu acho que não pode se debater de qualquer jeito. Imagine aqui o nosso regimento, por exemplo, permitir que a gente vote os projetos... Vereador. Para concluir, senhor presidente, a gente vote o projeto com qualquer número. Não vote por representação, não vota com qualquer número. Nós vamos diminuir e apequenar o poder legislativo. Da mesma forma que eu acho que é diminuir e subestimar a capacidade dos conselheiros da educação. Muito obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, presidente. Quem pediu questão de ordem? Karina Soutur, meu microfone está sendo cortado, senhor presidente. Com uma palavra, vereadora. Eu quero lembrar que meu microfone está sendo cortado e não consegui justificar a minha fala passada, porque estão desligando meu microfone. Por favor, que isso não aconteça. Infelizmente, cortou, nós não sabemos, não dá para voltarmos na questão passada. Tá, pelo artigo 5. Vossa Excelência pode falar para encaminhar... Não, é para justificar, Karina, eu também quero justificar o voto. Não, sim, eu quero justificar passado, que não foi uma dúvida que eu lancei ao ilustríssimo senhor. Pois não, vereador, pode falar. Não foi uma dúvida. Eu afirmei e joguei a dúvida para que ele explicasse, porque se nós tivermos um representante do EJA, ele tem que ser do ensino fundamental, ele não pode ser do ensino médio. Teríamos que consultar antes os alunos do EJA, do ensino fundamental, para que se eles queriam fazer parte do conselho, porque nós não podemos usar um aluno do EJA do ensino médio, porque aí seria do Estado. Então não foi uma dúvida, eu sei o que eu estou falando. Eu lancei para que eles justificassem o que ele estava falando, porque ele queria incluir o EJA. Era só isso, não tenho dúvida nenhuma no projeto, tanto que li o projeto, quanto sei que o projeto é regido pela lei federal. A gente sabe que nenhuma lei sobressai a lei federal, então o que eu estou falando, eu sei o que eu estou falando. Eu lancei para que ele explicasse esse representante do EJA que ele queria, porque tem que ser do aluno fundamental. Será que teríamos alguém que representasse algum aluno que queria isso? Então essa era a dúvida que eu joguei para ele, não sobre o assunto que eu estava falando, presidente, era só isso. Bem,
Para justificar o voto, não é para justificar o voto, passar, acabou a votação, senhor presidente. Acabou, nós já estamos encaminhando. Nós já estamos para votar a emenda 01. 01, exatamente. Então, eu quero falar, senhor presidente, para justificar a emenda. Ok, com a palavra, vereadora. Bom, em primeiro lugar, eu não estou aqui duvidando de ninguém, mas eu gostaria de dizer que essa emenda constitucional 108 de 2020 do novo Fundeb foi regulamentada em dezembro. Ora, o governo ganhou em janeiro, né? Já sabia que tinha sido reeleito, tomou posse em janeiro. Por que mandar no dia 15 de março para justificando a emergência para o dia 24 de março? É injustificável. É injustificável, mas eu quero colocar essa contradição porque eu pesquisei e vi isso. Portanto, desde dezembro se sabia que era necessário ocorrer essa equação, quer dizer, reequação para os novos conselhos, tendo em vista que o Fundeb agora é parte da nossa Constituição. Essa é a primeira questão. A segunda questão não é um conselho qualquer. Eu falei no início, volto a falar. Ele é um conselho que tem papel fundamental. E ele vai ser composto, não é por qualquer pessoa, ele vai ser composto por representantes, tais como professores, tais como representantes do próprio poder executivo, né? Como muito bem explica o artigo 6º, que dá a composição dos conselheiros. Nós não estamos discutindo o Fundeb, nós estamos discutindo quem vai gerenciar na cidade o Fundeb. Então, a meu ver, por não ser qualquer coisa e pela educação ser algo predominante e necessário, fundamental, e tendo em vista que nós precisamos logicamente, ter no tempo de votação, em casos de reunião, é claro, se não tiver votação é uma coisa, mas vai lá que vai ter que decidir quanto vai usar para o EJA ou quanto vai usar para a creche, né? Ou quanto vai usar para a educação fundamental primeiro ano, né? Então, não é um conselho qualquer. E, por isso, eu considero que, na primeira chamada, ser com a maioria absoluta, e na segunda, ser, sim, com maioria simples, a meu ver, ajuda a ter excelência esse conselho, que, a meu ver, tem uma excelente responsabilidade. Mas, independente disso, eu quero dizer que nós aqui estamos falando a língua de surdos, porque não nos ouve e também não nos convence. E se não me convence, eu vou argumentar, porque isso é o papel do legislador e da legisladora, no meu caso, né? Essa emenda nós construímos juntos. Eu conversei com o Edmilson antes da sessão, e não veio da minha cabeça só, veio de pareceres de professoras e professores que me apoiaram, e eu quero agradecer pela participação, de diretores que eu pedi que dessem o seu parecer, porque eu não represento a mim mesmo só, mas eu tenho que buscar naqueles que vivem no dia a dia da educação o que é melhor para a educação. Então, era isso que eu queria falar, e por isso dessa modificação. O resultado eu já sei, mas eu cumpri o meu papel, e nesse sentido eu quero agradecer a todas as diretoras que rapidamente eu conversei de ontem para hoje, a todas as professoras e professores que ouviram
estão assistindo e ouviram o meu clamor de me mostrar o que era importante ressaltar nesse trabalho. Muito obrigada, senhor presidente. Questão de ordem, presidente, Maurício Brinquinho. Questão de ordem, vereador Maurício Brinquinho. Questão de ordem. Qual parte que nós temos da sessão? O que nós vamos votar agora? Porque eu saí do meu escritório, eu estou no celular e eu acabei me perdendo. Estamos encaminhando, vereador, a emenda 01. Votação. Tá ok, muito obrigado. Eu tive dificuldade para entrar de volta nessa sessão pelo celular. Obrigado. Solicito ao senhor vereador que proceda a votação. Quem está pedindo? Vereador Lauri Rocha. Lauri Rocha, com a palavra. Bom, primeiramente, eu também quero falar com os professores, como disse a nossa vereadora Janete Rocha Pietá, e também faço minhas palavras as dela, cortando apenas a língua de surdos, porque eu acho que não fica muito bem, até parecendo que os outros vereadores falando com a língua de surdos para os outros vereadores. Agora, ela própria diz, o conselho não é composto por qualquer pessoa, nós estamos mexendo com valores muito altos, a educação é fundamental. Poxa vida, aí nós vamos montar um conselho constituído como já vem a lei federal. E lá está escrito da maneira que tem que ser feita. E as pessoas, no dia que tem uma reunião, vão faltar, sabendo da importância. Quem vai fazer parte desse conselho, pelo que eu pense, vão ser pessoas responsáveis, não deveriam estar lá somente os titulares, como também os suplentes. Eu concordo com o vereador Edmilson, que teria que ter todos lá. Mas, mais uma vez, nós temos que atender a regulamentação federal. E, mais uma vez, para que vamos alterar se lá, na minha opinião, como diz a vereadora Janete no dia da reunião, teriam que estar todos os titulares e todos os suplentes. Não estamos falando de qualquer conselho, estamos falando da educação, que é fundamental, que nem diz a vereadora Janete. Agora, a emenda se faz desnecessária, porque contradiz o que já está regulamentado na lei, da Lei Federal 14.113, de 25 de dezembro agora. Para que nós vamos pôr alguma coisa na lei, se nós próprios temos a lei federal que sobrepõe sobre a lei municipal? E eu não consigo entender, se vamos marcar uma reunião com pessoas tão importantes que vão fazer parte dessa reunião, sabendo do que vai ser tratado lá, os valores que vão ser tratados lá, por que não acompanhar o que a lei federal diz e estarem todos os titulares e todos os suplentes? É isso que eu penso. A emenda que está sendo colocada, nada mais é, olha, vamos ter a maioria simples ou a maioria absoluta. Na minha opinião, não era nem a maioria absoluta, tinha que estar a maioria absoluta e mais os suplentes. Mas para que vamos discordar da lei federal? Para nós colocarmos uma coisa no município e depois não poder seguir o que nós colocamos? Muito obrigado, senhor presidente. Então, passamos à votação. Secretária, para a chamada. Vereador André Alves. Vereador André Alves, vota não, senhor secretário. Vereador André Alves, vota não. Carlinda Tinoco. Carlinda Tinoco, ausente. Carol Ribeiro. Voto não, presidente. Carol Ribeiro, vota não. Danilo Gomes. Danilo Gomes, vota não, secretário. Danilo Gomes, vota não. Doutor Alexandre Dentista. Voto não, secretário. Doutor Alexandre, vota não. Doutor Laércio Sandes. Eu voto não, secretário. Doutor Laércio, vota não. Edmilson Souza. Voto sim. Edmilson Souza, vota sim. Vereador Fausto Martelo.
Eu voto não. Vereador Fausto Martelo vota não. Geleia Protetor. Voto não, senhor secretário. Geleia vota não. Geraldo Celestino. Geraldo Celestino ausente. Gilvan Passos. Voto não. Gilvan Passos vota não. Janete Rocha Pietá. Voto sim. Vereadora Janete vota sim. Jaime Júnior. Voto não. Vereador Jaime Júnior vota não. Jorginho Mota. Voto não, secretário. Não, não. Vereador Jorginho Mota vota não. Karina Soltur. Não. Vereadora Karina vota não. Lamé vota não. Lauri Rocha. Não. Lauri Rocha vota não. Leandro Dourado. Voto não, secretário. Leandro Dourado vota não. Lucas Sanches. Voto não, secretário. Lucas Sanches vota não. Luiz da Sede. Voto não, secretário. Vereador Luiz da Sede vota não. Marcelo Seminaldo. Voto sim, secretário. Vereador Marcelo Voto Seminaldo vota sim. Márcia Tasquete. Voto sim. Vereadora Márcia vota sim. Vereador Maurício Brinquinho. Voto sim. Vereador Maurício vota sim. Pastor Anistaldo. Não, secretário. Vereador Pastor Anistaldo vota não. Paulo Roberto Sequinato. Não. Vereador Paulo Roberto vota não. Professor Rômulo Ornelas. Voto sim. Vereador Rômulo vota sim. Rafael Acosta. Vereador Rafael Acosta, vota não. Vereador Rafael Acosta vota não. Romildo Santos. Não, secretário. Vereador Romildo vota não. Sandra Gileno. Voto não. Sandra vota não. Vereador Sérgio Magno. Não, secretário. Vereador Sérgio Magno vota não. Tiziano Americano. Vereador Tiziano Americano vota não. Vanessa de Jesus. Voto não. Vereadora Vanessa vota não. Wellington Bezerra. Voto não, secretário. Vereador Wellington Bezerra vota não. Wesley Casaforte. Voto não, senhor secretário. Vereador Wesley Casaforte vota não. 6. 6 votam sim. 26 não. E 2 abstenções. Desculpa. Então, 6 vereadores votaram sim, 26 não, e 2 ausências. Encerrada a votação, rejeitada. Em votação, arquive-se. Em votação, o projeto. Solicito, senhores vereadores, que proceda a votação. Favoráveis, sim, os contrários, não. Com a palavra para a chamada, senhor secretário. Vereador André Alves. Vereador André Alves. Vereador André Alves vota sim. Vereador André Alves vota sim. Vereadora Carlinda Tinoco. Vereadora Carlinda Tinoco ausente. Vereadora Carol Ribeiro. Sim, secretário. Vereadora Carol vota sim. Danilo Gomes.
Sim. Danilo Gomes, sim. Doutor Alexandre, dentista. Doutor Alexandre, dentista. Secretário, desculpa, nós estamos votando o quê? O projeto? É o projeto, Voto sim, secretário, desculpa. Vereador doutor Alexandre vota sim. Doutor Laércio Santos. Eu voto sim. Vereador doutor Laércio vota sim. Edmilson Souza. Em defesa da educação pública e de qualidade, eu voto sim. Vereador Edmilson vota sim. Fausto Martello. Vereador Fausto Martello vota sim. Geleia Protetor. Voto sim, senhor secretário. Vereador Geleia vota sim. Geraldo Celestino. Geraldo Celestino ausente. Gilvan Passos. Voto sim, senhor secretário. Vereador Gilvan Passos vota sim. Janete Rocha Pietá. Voto sim em defesa de conselhos participativos. Vereadora Janete vota sim. Jaime Júnior. Voto sim, secretário. Jaime Júnior vota sim. Jorginho Mota. Sim, senhor secretário, voto sim. Jorginho Mota vota sim. Karina Soltur. Voto sim. Karina Soltur vota sim. Vereador Lamé vota sim. Lauri Rocha. Voto sim. Lauri Rocha vota sim. Leandro Dourado. Voto sim, secretário. Leandro Dourado vota sim. Lucas Sanches. Voto sim, secretário. Lucas Sanches vota sim. Luiz da Sede. Voto sim, secretário. Luiz da Sede vota sim. Vereador Marcelo Seminaldo. Voto sim, secretário. Voto sim. Vereador Marcelo vota sim. Márcia Tasquete. Voto sim, senhor secretário. Vereadora Márcia vota sim. Maurício Brinquinho. Voto sim. Vereador Maurício vota sim. Pastor Anistaldo. Sim, secretário. Vereador Pastor Anistaldo vota sim. Paulo Roberto Sequinato. Sim. Vereador Paulo Roberto vota sim. Professor Rômulo Ornelas. Voto sim. Professor Rômulo vota sim. Rafael Acosta. Voto sim, secretário. Vereador Rafael Acosta vota sim. Romildo Santos. Voto sim, secretário. Queria mandar um abraço para o Luiz da Sede aí. Deus abençoe. Vereador Romildo vota sim. Sandra Gileno. Voto sim. Sandra Gileno vota sim. Sérgio Magno. Voto sim, secretário. Sérgio Magno vota sim. Tiziano Americano. Sim. Tiziano Americano vota sim. Vanessa de Jesus. Voto sim. Vanessa de Jesus vota sim. Wellington Bezerra. Voto sim, secretário. Wellington Bezerra vota sim. Wesley Casaforte. Voto sim, senhor secretário. Wesley Casaforte vota sim. Resultado da votação: 32 votos sim, 2 ausentes. Encerrada a votação, aprovado. Para a ordem do dia da próxima sessão. Não havendo mais matéria a ser tratada. Pela ordem, senhor presidente, pela ordem, pela ordem.